Eu empreendo no ramo da beleza desde os 16 anos de idade. Com 19 eu formalizei e com 20 anos eu decidi abrir o meu próprio negócio. Através das minhas próprias clientes, na verdade, elas me impulsionaram muito a abrir o meu próprio negócio. Eu vou te contar essa história agora. De primeiro momento eu atendia porta a porta. Eu comecei a trabalhar na área da beleza, né, por necessidade, não foi nem por opção. Eu reuni, listei informações do que eu sabia fazer e tentei fazer cada uma delas. Quando chegou na parte de sobrancelhas, deu certo. Eu falei, realmente existe uma predisposição que possa dar certo, dá pra melhorar, fazer melhor. Eu tinha tentado de tudo. Comida eu não consigo fazer, não é a minha praia. Maquiagem conseguia fazer, mas era algo que não dava pra levar pra frente, no meu caso, por várias situações. Cabelo também não era a minha praia, eu já tentei fazer, fiz penteado, mas era algo que também não dava pra levar pra frente. Quando chegou no momento da sobrancelha, eu descobri, é isso aqui, vou fazer dar certo, vou com tudo nessa área aqui. E aí eu precisava, com 16 anos, né, de ter uma renda, porque a minha fase adulta, minha vida sozinha, começou muito cedo também. E com 16 anos ninguém queria me contratar, assinar carteira. Então eu precisava dar um jeito naquela situação da minha vida. E comecei a fazer atendimento porta a porta. Informando para um que eu fazia, informando para outro que eu fazia. E eu lembro como se fosse ontem. Eu cobrava entre 5 a 10 reais para fazer um procedimento. Me deslocando de graça. Eu me deslocava de forma gratuita, eu não cobrava para ir até a pessoa. Eu cobrava somente pelo serviço que estava sendo feito. E aquilo ali começou a ficar muito cansativo, era muito difícil de conquistar realmente uma renda para pagar um aluguel, uma energia. Mas esse foi o meu começo. Sozinha, sem nenhuma instrução, só caminhando devagar. Com o passar do tempo, eu fui formalizando tudo isso, né? Uma forma muito dura, uma estrada dolorosa, mas eu fui formalizando tudo isso. E é importante você saber isso, saber essa história, saber o começo, que existe um começo doloroso, mas que tem um final maravilhoso, para quando você tiver os seus desafios, você lembrar que essa fase de dor faz parte. Ela é o começo. E não desistir, né? Então, depois disso, eu comecei a trabalhar em alguns salões. Aí eu fui trabalhar em salão de bairro, que geralmente é pequeno e só atende a pessoa daquele bairro, né? Às vezes nem consegue atender as pessoas do bairro inteiro, atende algumas ruas. Então, salão de bairro, quando a gente fala assim, significa realmente que é um salão menor, com capacidade de atender poucas pessoas. Comecei a trabalhar nesse salão. E aí fui mandada embora. A pessoa que me contratou, ela gostava muito do meu serviço, só que exatamente por essa capacidade de atendimento ser pequena, né? Não conseguia atender muitas pessoas e não ter uma grande rotatividade de pessoas, eles precisaram escolher quem ia ficar e quem não ia ficar. E aí eu me vi naquela situação, depois que fui mandada embora, de trabalhar de novo porta a porta. Mas aí eu decidi, não posso fazer isso de novo, eu tenho que progredir, eu tenho que fazer alguma coisa pra progredir. Eu cheguei até aqui, né? Então, depois que eles me mandaram embora, eles me contrataram pro final de ano, né? Que aí aumentava a rotatividade e tudo mais. Mas depois o salão de bairro não consegue manter essa rotatividade, não consegue manter esse... Não é rotatividade, é fluxo. Não consegue manter esse fluxo de cliente. Aí eu saí, me vi na situação de fazer aquilo tudo de novo, atender de porta a porta. E o cliente, quando a gente vai atender na casa dele, não tem um ambiente estruturado para você fazer um atendimento. A cadeira não é a ideal. A posição que o cliente fica não é ideal, o ambiente não tem o clima ideal também, às vezes tem ali a criança que tá chorando, gritando, o cachorro passando em cima de você, o cachorro latindo, então são N situações que até para você fazer o seu procedimento, fazer o procedimento na pessoa, não fica a mesma coisa como se você estivesse atendendo ela num local adequado. Então isso impede você de dar o seu melhor. Mas início é início e cada um vai ter o seu. Depois desse salão menor, eu decidi procurar um emprego de contrato em qualquer área que tivesse disponível. E aí eu fui parar no supermercado. Não era supermercado? É no hortifruti. E aí, no hortifruti, eu fiquei pouco tempo, porque eu olhei aquela situação e falei, não é pra mim, não me cabe. Porque a minha mentalidade sempre foi diferente da mentalidade da maioria das pessoas. Eu precisava gerir o meu tempo. Eu precisava gerir o meu dia, como que eu ia fazer as coisas, o que eu tinha que fazer.
A parte de você ser sempre comandado mexia muito comigo. Porque eu tinha aquele pensamento, poxa, a gente pode fazer isso daqui pra melhorar. A gente pode fazer isso daqui pra ter um atendimento mais eficiente. E eu trabalhava no caixa. Posso fazer isso daqui pra embalar mais rápido, pra aumentar o fluxo de cliente mais rápido também. E lá eu não conseguia dar essas dicas, dar essas informações, fazer essas mudanças, acreditando que seria o melhor. Então eu não tinha liberdade de pensamento. Era uma máquina mesmo que ia fazer só o que foi proposto para ela fazer. E aquilo me consumia. Não, eu não sentia liberdade, eu me sentia um passarinho preso mesmo na gaiola. Eu falei, não vai dar certo. E acabou que realmente não deu certo e eu me vi de novo numa situação de, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora que eu não posso ficar desempregada, eu preciso de emprego rápido. E aí eu consegui trabalhar num salão grande que tinha inaugurado na cidade. E lá eu trabalhei com uma média de 15 mulheres, de 13 a 15 mulheres. E é mulher pra caramba, é muita mulher. Naquele ambiente eu evolui demais. Eu aprendi muitas coisas naquele ambiente. Eu aprendi a lidar com pessoas que têm atitudes diferentes da sua, que têm opiniões diferentes da sua, que pensa extremamente diferente e você tem que conviver com aquela pessoa, você tem que saber como falar, como lidar. Afinal de contas, a vida é formada disso aí. Só que a gente não tá falando de uma, duas pessoas que são extremamente divergentes. A gente tá falando de 13, 15 mulheres convivendo no mesmo ambiente. Então você já consegue imaginar como é, né? Muita mulher conversando, muito grupo de mulheres, tem aquele grupinho? Tem, não é só na escola. Na sua fase adulta, você vai perceber que continua a mesma coisa, tá? E aí você precisa aprender a gerenciar as suas frustrações, gerenciar como você vai se direcionar a pessoas, como você vai se posicionar nesse ambiente cheio de mulher, para que o seu posicionamento seja adequado, que não afaste ninguém, afinal de contas você precisa de harmonia no seu local de trabalho. Aprendi a lidar com o cliente. Lá, nesse ambiente, foi o ambiente que me proporcionou muito conhecimento e muita evolução. Depois disso, ainda nesse mesmo local, as clientes chegaram a falar comigo, Samara, você já pensou em abrir o seu próprio negócio? Aí vinha outra, Samara, abre um negócio para você. Elas elogiavam a questão da competência, do horário, do posicionamento, então elas observavam que eu estava ficando um pouco diferente do que o ambiente estava ali proporcionando a elas. Eu fazia diferente, mas era sem perceber. Porque eu sempre fui muito profissional. Eu queria sempre fazer tudo muito certinho, fazer dar certo. Esse era o pensamento, tem que dar certo. E aí, o meu atendimento acabava mudando, né? Eu acabava melhorando, dando tudo de mim pra mudar aquilo. E elas começaram a perceber e falaram pra mim. Um dia, uma mulher falou pra mim, Samara, eu acho que aqui não te cabe mais. Ela falou exatamente essas palavras e aí foi um choque, né, pra mim. Falei, agora eu tenho que mudar, então. Aí ela falou, aqui não te cabe mais, você precisa de um lugar maior, eu acho que aqui você transcendeu, você tá maior do que aqui já. Você precisa de algum lugar que você consiga ser você, que você consiga performar, fazer a coisa dar certo, fazer acontecer. E aí eu ia embora com aquilo na minha cabeça. Detalhe, eu ia embora quilômetros a pé. Eu ia embora quilômetros a pé, porque a minha mentalidade era de crescimento. Então eu pensava, se o que eu ganho aqui, eu ficar pegando Uber, ou eu ficar pagando mais de R$ 300 de passagem, de ônibus para ir para casa, ou aí junta com a energia, água, comida, né, alimentação, aluguel e outras despesas femininas mensais que a mulher precisa, né, eu não vou progredir. Quando eu precisar, eu não vou ter. Então eu me deslocava a pé, era ida e volta a pé. E aí eu ia pensando, era o meu momento de reflexão. Muitas vezes frustrada por briga, cochicho, outras vezes maravilhada pelo resultado que eu tinha atingido. E de tanto ouvir elas falarem comigo que eu precisava de um ambiente para mim, que aquele ambiente estava pequeno, que eu estava performando além daquele ambiente, aquele ambiente já não combinava com o meu profissionalismo, a minha forma de tratamento com o cliente, eu falei, tem que sair, se não for agora eu não vou nunca mais. E aí eu lembro que eu comecei a procurar e vi uma sala que estava sendo sublocada em um salão.
mas aquela sala seria minha. E eu não podia alugar um salão ou um ponto comercial naquela época. Falei, o que me resta é pegar essa sala. E peguei a sala. Gente, no meio dessa história, é claro que tem muitas outras que eu posso vir a contar. Isso aqui está sendo o mais sucinto possível para que você primeiro conheça a minha história, conheça um pouco de quem sou eu, mas para você conhecer mais profundamente vai ser assistindo todos os dias os vídeos que vão estar aqui nessa plataforma. Então, eu abri aquela sala para mim, fiz de tudo para dar certo, dei ali o meu máximo, entrei em contato com clientes, os clientes começaram a ir lá, e lá tinha unha e cabelo, tinha outro atendimento também, não me lembro agora, e aí acabou ficando legal para elas. Poxa, eu vou lá na Samra, mas lá já tem outras coisas que eu quero fazer. E aí devagarzinho foi dando certo. Só que chegou num momento que as mulheres que trabalhavam lá, lembra que eu subloquei uma sala? E que já existiam outras salas lá? Então, as mulheres que trabalhavam lá começaram a não se gostar mais. Elas começaram a divergir. E eram amigas que decidiram abrir um salão, um super salão, né? Esse era o pensamento, vamos abrir um salão juntas que vai dar muito certo. Mas começou a ter muita briga, muita discussão, e elas não sabiam lidar com a diferença que cada uma tinha, com um pensamento diferente, com atitude diferente. E é uma coisa normal, né? Ninguém vai ser igual a você. Mas elas não conseguiam lidar com isso. E aí decidiram que não iam mais trabalhar juntas. E ali acabou pra mim. Ali eu sofri um baque tão grande que eu adoeci. Eu adoeci, porque eu tinha montado toda uma estrutura na medida do possível pra mim. Eu tinha montado toda uma estrutura para criar um ambiente bom para os clientes e para fazer aquilo dar certo. Então eu tinha que ter retorno. E acabou que tudo que eu ganhava, pá, ia embora. Tudo que eu ganhava, ia embora. E quando elas falaram, não vamos mais trabalhar juntas, vamos devolver o local, eu falei, pronto, pra onde eu vou? E aí a minha ideia foi, e se eu ficar aqui, e se der certo? Mas não também não deu certo. Eu reformei o ponto inteiro. Entenda. Eu, com aquela boa vontade, com aquele pensamento de vou fazer dar certo, vai dar certo, porque eu não desisto. Eu reformei o ponto inteiro e o dono pediu o ponto. Quando eu reformei o ponto inteiro e eu gastei muito dinheiro ali, muito pra mim, na época. Quando eu gastei muito dinheiro ali e vi que o dono pediu ponto, não tinha conversa, o aluguel era muito, mas muito alto, porque eram muitas salas, então ele tinha muita vantagem em alugar aquilo lá por um preço alto que todo mundo ia querer. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Sem conhecimento, eu podia sublocar as outras salas também, mas eu nem passou pela minha cabeça. Pintei aquilo tudo, eu passei a madrugada inteira pintando, porque eu falei, precisa de reforma, mas eu não posso ficar com isso daqui fechado, senão não vai dar certo. Então eu passei a madrugada inteira para a tinta secar o mais rápido possível e já poder voltar a funcionar. Eu não fiquei 2 dias parada. Foi um dia para a tinta secar, sair aquele cheiro de tinta e tudo bem. Aí eu recebi a notícia, olha, eu não quero mais ninguém aí, eu peço ponto de volta, você vai ter que sair em tal dia, quero você fora. Era final de ano, graças a Deus, mas aí eu adoeci. Eu adoeci num período que costuma ter muitas viagens, então o fluxo já é baixo porque todo mundo vai viajar. E aí me deu muita febre. Fiquei doente mesmo. Fiquei de cama. O meu emocional me fez adoecer. E depois daquilo ali eu fui pensando, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? E com medo, um medo muito grande, eu falei, vou ter que abrir um pra mim. Sozinha. Vou ter que abrir um pra mim, dar um jeito, fazer dar certo. E hoje estamos aqui. Tem muita história, muita coisa que aconteceu. Hoje estamos no local que, mesmo com medo, eu tive a iniciativa de fazer o meu. De fazer dar certo no meu ambiente. Porque no meu ambiente eu consigo gerir o meu tempo, gerir como as coisas vão funcionar e não ficar refém da vontade do outro. Porque no outro ambiente, em todos os ambientes, eu estava refém da vontade do outro e não tinha nenhum tipo de liberdade. Era um passarinho na gaiola que tinha que fazer tudo certinho, tudo bonitinho, conforme as regras eram ditadas. E empreendedor, ele tem um perfil e ele precisa, é aquele perfil que precisa de liberdade, precisa de performar. Então, quando eu tomei a decisão de vou fazer sozinha, vou alugar para mim sozinha, começou a dar certo.
por vários motivos, N fatores que eu vou te contar no próximo vídeo. E esse vídeo aqui foi uma apresentação também de mim, é claro, uma breve apresentação. Futuramente eu posso contar mais experiências, mais coisas, mais detalhes, mas para te informar que agora nós temos uma plataforma com um curso que vai te ensinar a empreender de forma lucrativa. O nome do curso, a princípio, é Beleza Lucrativa. Técnica não significa que você sabendo a técnica você vai conseguir ter sucesso na sua área. Tem milhares de pessoas que sabem muito bem a técnica, que executam muito bem o serviço delas e não são conhecidas, e não tem fluxo de clientes, e não tem uma renda segura, não tem lucratividade. Então, o curso Beleza Lucrativa é focado em você, além da técnica, aprender a empreender. É muito necessário que você saiba empreender sozinha, para que você não fique refém das outras pessoas, para que você não fique refém de um funcionário que futuramente você venha a contratar, para que você não fique refém do ambiente que você está. Você precisa aprender a se regenerar. No meio de todas as dificuldades, você tem que se moldar aquilo ali, saber voltar de novo ao seu nível de sucesso, à sua melhor performance. Você tem que saber que quando tudo tá difícil, você tem que saber os passos para você voltar. E isso não é só de método, não é só de técnica, não é só de teoria. Também vem da mentalidade, que é o primeiro tópico do nosso curso, é a mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora. Se você gostou dessa breve apresentação, fique aqui para o próximo vídeo, curta, compartilhe, porque daqui você vai tirar muito conhecimento. Lembre, vou falar mais uma vez, técnica não é sinônimo de sucesso na área da beleza. Você precisa saber muito mais do que isso para fazer o seu negócio dar certo, mas ele vai dar certo.